O Brasil está no meio de uma revolução, sabe? Uma revolução silenciosa, brilhante e que é movida pela coisa que a gente mais tem por aqui, o sol. Vamos entender juntos como o país está se transformando numa verdadeira superpotência solar e o que isso quer dizer para um futuro mais limpo para todos nós. Então, a grande pergunta que guia a nossa conversa hoje é essa. Como é que a luz do sol, na prática, está mesmo remodelando a nossa economia, o meio ambiente e a vida no Brasil? Essa é uma história sobre tecnologia, claro, mas também sobre oportunidade e um potencial que é, olha, gigantesco. Certo? Vamos começar pelo comecinho. Para a gente entender o tamanho dessa revolução, primeiro a gente precisa saber o básico do básico. O que é exatamente a energia solar e como é que ela funciona? De um jeito bem simples, é a energia que vem do nosso Sol. A tecnologia hoje permite que a gente capture essa radiação e transforme ela em algo útil no nosso dia a dia. E o mais importante, como a própria ANEEL classifica, é uma fonte limpa e renovável. Isso quer dizer duas coisas: ela não se esgota e, o principal, não polui o planeta na hora da geração. Agora, o interessante aqui é a diferença. Existem basicamente duas formas de aproveitar essa energia. A fotovoltaica, que é a mais famosa, transforma a luz do sol direto em eletricidade. São aqueles painéis que a gente vê nos telhados e nas grandes usinas. Já a térmica usa o calor do sol, principalmente para aquecer água. Simples, né? Mas essa distinção é fundamental. Mas olha, essa tecnologia não apareceu do nada, não. Ela tem uma história bem fascinante, cheia de descobertas que nos trouxeram até o ponto em que estamos hoje. Vamos dar uma olhada nessa jornada? A história começa, pasme, lá em 1839, com a descoberta do tal efeito fotovoltaico. Mas o grande pulo do gato veio em 1954, quando a Bell Labs criou a primeira célula solar que funcionava de verdade, com eficiência. Anos depois, a crise do petróleo nos anos 70 fez o mundo correr atrás de alternativas. E aí, já no nosso século, a tecnologia ficou muito mais barata e, bum, a energia solar simplesmente explodiu no planeta inteiro. Agora vamos entender por que essa fonte de energia é tão crucial em escala global. Não é só sobre gerar eletricidade, é sobre o futuro do nosso planeta. E essa frase não é uma opinião qualquer, não. Quem diz isso é a Agência Internacional de Energia, uma das maiores autoridades no assunto. Ela coloca a energia solar bem no centro dessa transição para um mundo mais sustentável. É um consenso global. E os motivos para isso são bem claros. Primeiro, a geração de energia solar não libera gases que poluem o ar. Isso ajuda a gente a depender menos de petróleo e carvão, combatendo na veia o aquecimento global. E o melhor de tudo, o Sol é uma fonte que, para todos os efeitos, não vai acabar nunca. Agora vamos trazer essa conversa para casa. Porque o Brasil não é só um participante nesse cenário, não. O país é um dos líderes. E os números são, sinceramente, impressionantes. Eles mostram o tamanho real dessa transformação. O primeiro número que salta aos olhos é esse: 37 gigawatts. Essa é a capacidade de energia solar que o Brasil já tem instalada. Para a gente ter uma ideia, isso é energia mais do que suficiente para abastecer dezenas de milhões de casas. Mostra o tamanho do investimento que já foi feito. E esses 37 gigawatts não são só um número bonito. Eles já representam 15% de toda a eletricidade que o Brasil gera, ou seja, de toda a nossa matriz elétrica. A energia solar deixou de ser só uma aposta para o futuro. Ela virou um pilar fundamental do nosso presente. E este gráfico aqui deixa isso bem claro. Se a gente olhar para todas as fontes de energia do país, essa fatia de 15% que vem do sol é muito, mas muito significativa. E o mais legal, ela não para de crescer. E não estamos falando só de energia. O setor solar já criou mais de 1 milhão de empregos no Brasil. Isso vai desde o técnico que sobe no telhado para instalar um painel até o engenheiro que projeta uma usina gigante. É uma revolução que gera renda e oportunidade de verdade. Essa produção toda acontece de duas formas principais. A geração centralizada são aquelas fazendas solares imensas que a gente vê nas fotos, sabe? Mas a geração distribuída, que são os painéis nos telhados das casas, das empresas, está crescendo num ritmo explosivo e está democratizando o acesso à energia limpa. E se o Brasil é uma potência solar, o Nordeste é, sem a menor dúvida, o coração pulsante dessa potência. A região tem umas vantagens naturais que a tornam um lugar simplesmente incomparável para gerar energia do sol. O segredo é uma combinação perfeita. Sol muito forte o ano inteiro, um clima que é super estável e muito, mas muito espaço disponível para construir grandes usinas. É a receita do bolo ideal para gerar energia solar em larga escala. E só para colocar isso em perspectiva, dá uma olhada.
O nível de radiação solar no nosso Nordeste é muito superior ao de potências europeias como a Espanha, por exemplo. E nem se compara com o da Alemanha, que foi um dos países que começou com tudo isso. O potencial que a gente tem aqui é de outro nível. Ok, a gente viu um monte de dados e informações, mas no fim das contas, qual é o impacto real de tudo isso? Vamos resumir agora os grandes benefícios que a energia solar já está trazendo para o Brasil como um todo. Resumindo a ópera, a energia solar deixa nosso sistema elétrico mais seguro e variado. Ao mesmo tempo, ajuda a limpar o ar, gera empregos e dá um gás na economia, principalmente em regiões como o Nordeste. É o que a gente chama de ciclo virtuoso completo. E a gente termina com essa pergunta que é mais uma reflexão. O Brasil tem um dos maiores potenciais solares do mundo. A gente já avançou muito, mas tudo o que vimos hoje pode ser só o comecinho. Com tanto sol brilhando sobre a gente, qual é, de verdade, o limite para essa revolução energética?